Nas últimas 2 semanas, a gente esteve bastante ativo aqui. A gente fez uma semana de aprofundamentos, a gente fez live, fez braçagem junto, fez uma braçagem inteira ao vivo, e tudo isso em torno dessa nova entrada do programa Formação Cervejeira, que é uma entrada muito especial, essa entrada que marca de vez a minha transição para o mundo da cerveja. E Mas tem uma coisa nessa semana que eu não fiz e que é muito importante, e eu vou fazer isso nesse vídeo, que é falar como é o programa Formação Cervejeira, para quem não conhece, e explicar detalhadamente o que você vai ter, mas de forma bastante direta. Vamos tentar manter esse vídeo bastante curto e direto. E é uma base para você decidir se é um que você quer para você entrar e se aprimorar como cervejeiro. E no final também falar sobre as promoções que estão acontecendo e por que elas são. Essa está sendo a melhor entrada que já teve no programa Formação Cervejeira. Para isso, eu vou usar uma apresentação que nós fazemos quando tem entrada de novos alunos, que inclusive vai ser feita semana que vem, com mais calma e mais detalhado, explicando como usar o curso da melhor forma possível, mas explicando como usar o curso talvez seja a melhor forma de conhecer o curso. E o objetivo do programa Formação Cervejeira é te colocar no caminho para se tornar um cervejeiro de excelência. A gente busca excelência, a gente busca produzir as melhores cervejas do mundo. É a minha filosofia, a filosofia que eu compartilho com os alunos, e é o que os alunos alcançam ao final do programa. Bom, o programa é em torno de ciclos, então não tem um final, né? Mas você entra nesse ciclo e você vai se aprimorando e fazendo cervejas cada vez melhores. E não importa o nível que você tá. A gente tem cervejeiros que entram com 1.000 braçagens, a gente tem cervejeiros que entram com 50, a gente tem cervejeiros que entram para começar a fazer cerveja. E esses se beneficiam muito porque eles já começam de um jeito muito bom. Então, o programa Formação Cervejeira, ele é organizado dessa forma, em ciclos. O programa Formação Cervejeira é um curso extenso de produção de cerveja, onde a gente associa a produção prática com a teoria. Vocês sabem, eu sou uma pessoa muito teórica, eu acho que o entendimento detalhado dos processos é o mais importante. Não, não é o mais importante, é muito importante, mas o mais importante é pôr a mão na massa, fazer, avaliar e ver se aquilo deu certo. Então, a estrutura geral do programa Formação Cervejeira é dessa forma aqui. A gente começa o curso. O curso ele é concebido para durar, de forma rápida, ele é concebido para durar em torno de um ano. Então a gente tem uma série de módulos. Ser cervejeiro envolve dedicação, envolve produzir. Então ele é um curso para ser feito em pelo menos um ano. E ele começa com alguns módulos que são módulos para quem nunca fez cerveja, para quem não entende nada de cerveja, chamado de um módulo de aprendiz. Se você nunca fez cerveja, você vai ver um escopo geral do processo de produção de cerveja, ter algumas ideias, e a partir do momento que você tem algumas ideias, você consegue já iniciar nesse mundo de produção e de entender um pouco mais. Cerveja é complexo, envolve conhecer muitos insumos, muitos processos e a interação entre eles, que às vezes não é uma interação simples, envolve lidar com micro-organismo, envolve lidar com contaminação. Então, logo depois disso, que a gente tem um módulo de aprendizado, né, um módulo básico no PFC, a gente tem módulos de domínio técnico, módulos de nivelamento que a gente chama. Nesses módulos de nivelamento, são 7 módulos de nivelamento que a gente tem no PFC, a gente estuda de forma começando do zero, mas se aprofundando rapidamente. Insumos, equipamentos, técnicas, processo de produção da parte quente, processo de produção da parte fria, invase, carbonatação, água, que é o básico que você tem, é o básico, é o conhecimento básico, mas aqui já é básico um pouco mais avançado, e é muito bom porque você vai entender coisas muito interessantes já mesmo se você está começando a fazer cerveja. Por exemplo, quando a gente está falando sobre malte. Começo falando do conceito, de como o que é malte, mas logo falo um pouco da química, começo a me aprofundar na química e como surgem os aromas do malte, como isso se correlaciona com a cerveja final. Então, nessa fase de domínio técnico, nessa fase de nivelamento, a boa parte dos alunos, mesmo os avançados, já consideram que isso aqui, por si, é um grande avanço. Mesmo alunos que já fizeram cursos avançados, mesmo fora do país, veem essa parte como algo que já por si já é um programa de formação. Só que isso aqui, esse domínio técnico, ele não é nem o início do curso.
Assim que você terminar esses 7 módulos de domínio técnico, o curso começa em si, que é em torno dos ciclos de aprimoramento. A partir daí, a gente tem 8 grandes módulos que estão associados a 8 cervejas, em que cada um deles eu associo a produção de uma cerveja com um aprofundamento em um tema relevante para você se tornar um cervejeiro avançado. Ao longo desses 8 módulos, que pode ser realizado em 8 meses, em 12 meses, você vai estudar a cerveja e vai fazer um estilo de cerveja sempre em torno de uma metodologia própria, onde a gente tem sempre um objetivo, e no caso aqui é fazer uma cerveja, só que quando a gente faz uma cerveja, dependendo do estilo, a gente precisa saber algumas coisas. Se a gente vai fazer uma IPA, a gente precisa saber lidar com lúpulo. Se a gente vai fazer uma lager, a gente precisa saber lidar de forma avançada com fermentação. Se a gente vai fazer uma cerveja envelhecida, a gente precisa lidar uma cerveja para envelhecer, uma cerveja high gravity, a gente precisa saber lidar com uma grande quantidade de maltes. Só que tudo está conectado. Uma IPA precisa de fermentação, lidar com grande quantidade de maltes pode ser algo que vai vir numa IPA, numa Double IPA. Então, a gente segue de forma didática 8 cervejas que a gente vai avançando o nosso grau de aprofundamento na cerveja e sempre de uma forma que funciona muito bem. A gente começa esse módulo traçando um objetivo. Por exemplo, fazer uma Weissbier. É o módulo 2 do curso. É o módulo 3, na verdade. Fazer uma Weissbier. Fazer uma Weissbier clássica. E a partir daí, se vocês assistiram nossa semana de aprofundamento da Bitter, a gente faz tudo que a gente fez na semana de aprofundamento da Bitter, só que de forma mais calma e extensa. Então a gente começa entendendo o que é uma Weissbier, o que é uma cerveja de trigo, vê guia de estilos, vê livros, vê meu entendimento próprio, busca entender o estilo de forma aprofundada, e quando a gente entende o estilo de forma aprofundada, a gente entende o que a gente precisa para fazer aquele estilo. Por exemplo, numa Weissbier, a gente precisa saber como controlar a fermentação, como equilibrar os aromas característicos que ela tem de cravo e banana. E para isso a gente precisa controlar a fermentação. Identificando que a gente precisa controlar a fermentação, a gente faz uma sessão de aprofundamento teórico. A gente vai estudar a fermentação. Como que a gente controla a fermentação? Como que a gente expressa mais aromas ou segura mais os aromas de fermentação? A partir daí, que a gente tem um entendimento do estilo, a gente é aprofundado no que precisa para fazer aquele estilo. Ah, tá, aí tem uma coisa interessante também aqui em sessão de aprofundamentos. Depois que a gente tem um bom entendimento, a gente estuda receitas campeãs, receitas históricas, isso é muito legal, a gente fez na Bitter também. É o que os alunos mais gostam, na verdade, de fazer. Depois disso, a gente cria a nossa própria receita, assim como a gente fez na Bitter, fazendo correlação dos processos, dos ingredientes, do nosso próprio equipamento, com a cerveja que a gente está fazendo, a gente cria a nossa própria receita, executa ela de forma analítica, fazendo anotações, fazendo análise, fazendo uma abraçagem, vocês viram, né, na Bitter, como a gente foi anotando cada coisa importante, fazendo correção, e a partir da cerveja final, a gente propõe um aprimoramento, que foi exatamente o que eu fiz com a Bitter. Ao final, eu tomei, avaliei, tinha um objetivo no começo, não atingiu aquele objetivo em tais fatores, eu propus fazer de forma diferente. E no PFC a gente faz isso diversas e diversas vezes. Então ele começa com esse módulo geral de introdução, que eu falei para vocês, vai para o nivelamento, onde a gente estuda insumos, processos, equipamentos, carbonatação, avaliação sensorial, e a partir daí começa o PFC por si. A gente tem 8 módulos, 8 ciclos de aprofundamento, começando com Cream Ale, American Pale Ale, Weissbier, e cada uma tem um objetivo específico de estudo. Então, na Cream Ale, a gente usa Cream Ale como elemento de estudo para a configuração do equipamento. É muito importante você saber configurar seu equipamento precisamente. Eu bati muito nisso na tecla da Bitter, só que a gente não teve tempo para se aprofundar. Se você não tem o seu equipamento perfeitamente configurado, você não consegue passar aquilo que você projetou como receita para a cerveja final. Então, de nada, quase nada adiantou você ter a receita. Então, no módulo da Cream Ale, a gente tem um estudo aprofundado sobre equipamento. Hoje em dia, o estudo está mais aprofundado ainda. A gente começa, na pré-entrada da turma 3, eu criei um evento específico para configuração de equipamento, chamado de imersão starter, para a gente fazer uma imersão
e aprender a configurar o equipamento com o desafio, você vai fazer essa abraçagem dessa forma, dessa forma, dessa forma, usa essa metodologia para configurar o seu equipamento, faz uma abraçagem, terminou a abraçagem, teu equipamento está impecavelmente configurado. A partir daqui, suas cervejas vão funcionar, não vai mais ter erro. Ou se tiver pequenos erros, você corrige, mas vai estar, tudo que você projetou vai bater. Esse é o objetivo do módulo da Cream Ale. Depois a gente vai para o módulo da American Pale Ale, onde a gente vai começar nossos aprofundamentos em lúpulo, com foco principalmente em lúpulo na parte quente. Essa aqui é a cerveja querida do PFC, todo mundo adora essa cerveja. Essa cerveja aqui já ganhou mais de 50 medalhas com os alunos do PFC e é uma APA sem dry hopping. Essa é uma APA que a gente estuda a teoria de adição de lúpulo e a gente entende o porquê da importância das adições de lúpulo na parte quente. E a gente mostra na prática como a gente consegue fazer uma cerveja incrível só com adições de lúpulo na parte quente. Depois disso a gente vai para a Weissbier, que eu expliquei para vocês, né? A gente estuda, se aprofunda em fermentação. Depois vai para a Red Ale, onde a gente identifica que para uma boa Red Ale a gente precisa clarificar bem a cerveja, a gente precisa buscar a cor vermelha. Então a gente estuda a clarificação, a gente estuda teoria de cor. E aqui tem conteúdos inéditos que você não viu em lugar nenhum. Aqui tem, normalmente a gente fala de cor como algo fixo. Aqui a gente tem um módulo com algumas teorias da Brice, que a cor, ela com essa cor unidimensional que a gente tem, né, de claro e escuro, ela não serve para muita coisa. E que diferentes maltes, eles trazem diferentes tonalidades. Então a gente entende aqui como formar o tom vermelho na cerveja, que é bem oposto normalmente ao que é falado geralmente. Geralmente, por exemplo, fala que usar um malte escuro, muito escuro em pequenas quantidades, como um carafa, ele traz tons avermelhados para a cerveja, e isso não é verdade, e a gente vê porque isso não é verdade aqui, e como conseguir tons avermelhados. Depois a gente vai para o módulo das Pilsners, que a gente estuda Bohemian Pilsner, German Pilsner junto, tem módulo adicional de Munich Helles, aonde aqui a gente identifica que a fermentação é importante. Então a gente complementa o módulo da Weissbier com uma fermentação em nível mais avançado. Aqui a gente passa a falar de fermentação sob pressão, e outras técnicas importantes para produzir uma Pilsen. Se for olhar até agora, a gente praticamente não usou malte escuro, né? Então entra o módulo da Ultimate Stout aqui com o objetivo exatamente de saber como utilizar maltes escuros. Utilizar maltes escuros necessitam de técnicas específicas. Como que você coloca maltes escuros na sua cerveja sem trazer a astringência, sem trazer aquela aspereza ou a acidez, né? Então aqui a gente tem até um aprofundamento adicional em água. É importante, às vezes em cervejas escuras a gente tem que elevar o nível de carbonato da água para ela ficar equilibrada. Depois a gente volta para a American IPA, complementando o módulo da American Pale Ale, só que aqui complementando o estudo de lúpulo, né? Mas aqui mais focado na parte fria. É um módulo que a gente fala sobre dry hopping, técnicas de dry hopping, como você aumentar a quantidade de aroma da tua cerveja sem aumentar as coisas ruins. Tem um módulo adicional, a gente sempre tem aulas complementares, né? Hoje a gente tem uma aula complementar de American IPA que, por si só, é quase um curso. Eu aposto que se vocês fizerem um curso adicional, que vocês podem pagar quase o mesmo valor do PFC, vai ser só essa aula de atualização em IPA. Tem muitas cervejarias que só por essa aula de atualização em IPA valeria entrar aqui dentro do programa Formação Cervejeira. E para finalizar, a gente vai para a cerveja mais complexa e mais incrível do curso, que é a Barley Wine, onde a gente estuda produção de cerveja super high gravity e envelhecimento. Esse é um módulo básico do programa Formação Cervejeira. Só que a gente tem muitas coisas adicionais, porque o PFC ele é meu projeto de vida. Eu me dedico muito a ele e ele não é um curso fixo, igual um curso que você vai ver que só tem lá as aulas gravadas e acabou. Além disso, a gente tem muitas aulas ao vivo. Esse ano teve umas 30 aulas ao vivo ou complementares. Às vezes tem algumas complementares que não são ao vivo, igual essa que eu estou gravando aqui, mas a maior parte é ao vivo. E essas aulas elas vão complementando, vão se adicionando ao que é o programa Formação Cervejeira. Então, se eu identifico que algum conteúdo avançado pode ser adicionado ou algum conteúdo precisa ser atualizado, como o IPA, por exemplo, que eu acabei de falar, porque IPA muda todo ano. IPA, não que o estilo mude todo ano, mas o avanço da ciência da IPA acontece anualmente. Então, às vezes precisa do que está aqui, de um grande complemento. Então a gente vai fazendo. Esse ano teve algumas aulas incríveis. Eu posso destacar essa da IPA, posso destacar uma focada em caseiros, que é de... Deixa eu abrir aqui
as aulas. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta. Me dei um momento, que o meu objetivo não era editar esse vídeo. Então, eu vou entrar nele aqui rapidinho e vou mostrar aqui para vocês. Programa Formação Cervejeira, e vou mostrar as aulas ao vivo que a gente teve, as aulas ao vivo complementares que a gente teve esse ano. Deve estar bastante agitado, tem muita gente entrando, então vamos visualizar aqui como aluno. E vamos entrar aqui só nas aulas ao vivo e complementares da turma 2. Então, tem aula complementar sobre clor e clarificação, aula complementar sobre o que eu aprendi na Bélgica, não tem nem nada a ver, aula complementar sobre o uso de maltes escuros, aula complementar sobre aprofundamento em IPA, essa em zinco aqui, ó, essa aula complementar de zinco, ela tá maravilhosa. Isso aqui ela vem de um módulo complementar de... um módulo adicional que a gente acabou colocando sobre propagação aqui no curso. Produção de cerveja sem álcool, a gente tem muita... Então, a gente vai tendo sempre coisas adicionais. Foram 24 aulas ao vivo adicional, mais o módulo, o curso adicional de propagação de starter como complemento aqui. Opa. É um curso fantástico só de propagação. Então, onde a gente fala sobre introdução, fundamentação teórica, calcular o tamanho do starter, regra rápida, otimizando a propagação. A gente fala sobre técnicas avançadas, como propagação sequencial e múltipla. Olha como está o barbudo aqui. Vocês vão ver que eu meto aqui aberto, né? Como tudo que a gente faz aqui, ele fica no arquivo do PFC, vocês vão ver eu desde gordo, magro, barbudo, sem barba, porque tudo que a gente vai fazendo fica como arquivo aqui, e tudo, 100% das coisas que a gente faz fica dentro do PFC, fica aqui dentro. Aqui a gente, na turma 3, né, começou a pré-turma 3 e a gente fez esse evento que eu falei de imersão starter focado em configuração de equipamento. Normalmente como você configura perfeitamente, impecavelmente um equipamento. Só que você tem tubulações maiores. Com as ferramentas, tudo aqui, ó, tudo que os alunos vão utilizar. E no final, o objetivo disso aqui... E nesse tipo de equipamento, falando sobre equipamentos, né? Como que diferencia equipamento com malte enclausurado, tipo a Beer Max, como que configura equipamento com malte livre, forma de medir eficiência parâmetros, como é a metodologia para configuração de equipamento. Então esse aqui, isso aqui são a gente vai usar as aulas adicionais que chama método da configuração dos então a gente tem o núcleo básico, que é um conteúdo gravado, extenso, e a gente tem essas aulas complementares. Porque é uma forma da gente fazer... Além disso, a gente tem o que complementa o PFC. E eu vou falar para vocês, o que complementa o PFC hoje é quase tão importante, se não mais, do que o que a gente falou até agora. Porque, como eu disse, o PFC, em algum momento, ele transcendeu. Ele deixou de ser um curso para ser uma grande comunidade de cervejeiros que tem um objetivo em comum, que é alcançar a excelência. E nesses produtos adicionais que a gente tem dentro do PFC, a gente tem a comunidade de alunos, que é o principal, eu já vou mostrar ela aqui para vocês. Hoje, né, isso aqui vai aumentando com o tempo, mas hoje a gente tem um programa de certificação, onde a gente certifica os alunos. Esse ano rodou em modo beta e a gente teve os primeiros alunos certificados, mas nesse programa a gente tem tanto à disposição juízes para julgar as cervejas dos alunos, apontando erros e acertos, porque às vezes é difícil fazer isso sozinho, embora no começo a gente tenha um treinamento para isso, né? Como analisar a cerveja. E, no fim, né, o objetivo final é dar graus de certificação. Esse ano foi um teste, isso vai ser implementado, as certificações de verdade ano que vem, vocês podem estar dentro disso. E os graus de certificação são uma garantia do Beer School, que é hoje uma das entidades mais acreditadas do mercado cervejeiro do Brasil, que aquele cervejeiro é um cervejeiro em tal nível, é um cervejeiro bom, alcançou a excelência, que é o nosso objetivo final. A gente tem os eventos também, acabou de ter o Beer School Festival, e foi incrível o Beer School Festival reunir essas pessoas com essa filosofia de buscar excelência, compartilhar cerveja, compartilhar conhecimento. E estando aqui dentro, você poderá participar do próximo Beer School Festival, e tem o próprio Beer School, né? O que eu faço no Beer School, vídeos que eu publico lá, aqui no YouTube, né, abertos, em geral, se são vídeos que valem a pena ser aprofundados, a gente aprofunda dentro do programa Formação Cervejeira, como vocês acabaram de ver
que tinha um vídeo sobre cerveja sem álcool. Eu fiz esse vídeo lá no Beer School e teve muita demanda por aprofundar mais. Então a gente veio para o programa Formação Cervejeira e se aprofundou mais nesse tema. Deixa eu mostrar para vocês aqui a comunidade de alunos. Essa é a nossa grande comunidade de alunos. Nessa comunidade a gente troca ideias, conversa, faz projetos, tira dúvidas, se ajuda. Eu sou só mais um dos membros dessa comunidade. Não sou eu que estou ajudando aqui, são centenas de cervejeiros que estão se ajudando mutuamente. Aqui eu estou no grupo geral, né? E, inclusive, agora, eu estava gravando aqui, alguém perguntou sobre transferência, eu respondi, outras pessoas estão falando, e a gente tem os mais diversos tipos de grupo. Tem o grupo de lagers aqui, de lagers tchecas específico para quem faz lagers tchecas. O grupo geral aqui, onde a gente fala sobre os avisos que vai ter, publica receitas, publica... Aqui mais eu que falo, né? Eu falo só aqui. Inclusive está aqui fazendo homenagem. Frequentemente a gente faz homenagem aos nossos alunos. Esse aqui é o Vinícius. Ele palestrou no Beer School Festival. Foi há pouco tempo e depois do Beer School Festival ganhou mais o quê? Umas 11 medalhas, né? 3 mais 3 mais 5 medalhas no total, 3 na Bahia. Inscreveu 3 e ganhou 3 medalhas. O Vinícius aqui, ó, inclusive ele gravou espontaneamente um vídeo falando sobre o PFC para mim ontem, falando que, associando essas vitórias ao PFC e falando que ele fez o PFC 2 vezes. Ele é aluno vitalício também, ele pode fazer quantas vezes quiser. Vinícius, obrigado e parabéns por ser tão bom cervejeiro. Então esse aqui é o nosso grupo, tem de tudo aqui dentro. Compra e venda, configuração de equipamento. Para quem, deixa eu abrir aqui, ó. Esses são os grupos que estão aqui dentro do grupo principal. Grupo de lagers, o geral, o avançado do Beer School Festival, iniciantes, compra e venda, equipamento, o de certificação, onde você pode tirar dúvida direto com o Jiraya, que é o nosso grande juiz national que faz parte aqui do programa Formação Cervejeira. E, gente, esse grupo, estar dentro disso, dessa comunidade, por si vale entrar no PFC. Eu não tenho a menor dúvida que só entrar nessa comunidade valeria o PFC. A gente tem uma metodologia de autoavaliação aqui dentro do PFC, né? Então, a gente tem esses adicionais, mas o módulo principal aqui, você mesmo se autoavalia. Então, a gente tem metodologias próprias de anotar como foi feita a abraçagem, e a cada módulo você define você mesmo se você passa para o próximo módulo ou se você fica. Então, cada módulo tem objetivos, tem desafios específicos, tem desafios bônus. Então, desafios gerais é conseguir fazer a cerveja, alcançar uma determinada nota na sua própria autoavaliação. Sempre no comecinho de cada turma a gente tem aula sobre como avaliar a cerveja com o Jiraya mesmo. A gente vai ter agora em dezembro, 2 de dezembro. Se você entrar agora, você vai entrar com uma aula de avaliação sobre cerveja. A gente pega 4 cervejas comerciais, avalia junto. É uma aula bem interessante. Essa não sou eu que dou, eu estou como ouvinte nessa aula. Então, cada módulo tem um objetivo geral, objetivo específico e desafio bônus. Por exemplo, da Weissbier é fazer fermentação aberta. Existem diversos desafios bônus aqui na Barley Wine, é envelhecer ela por 2 anos. Essa cerveja fica incrível. 2 anos não, 1 ano, né? Depois de envelhecer uma por 1 ano. Tem um aluno que fala toda hora lá dela, de como ela fica boa envelhecida. E existe uma metodologia própria para você decidir se você passa para o próximo ciclo de aprofundamento ou não, porque você vai estudar, vai produzir a cerveja, vai preencher o registro detalhado de produção, e aí você vai se autoavaliar. Você superou o que pedia aquele ciclo? Se sim, você passa para o próximo. Se não, se tem suporte dessa comunidade que a gente acabou de ver, se tem suporte do programa de certificação, você pode mandar cerveja para avaliar no programa de certificação. Você tem o suporte das aulas ao vivo, parte das aulas ao vivo são aulas para tirar dúvidas, e a partir daí você estuda de novo, produz a cerveja de novo, e aí, se você superou os desafios, você passa para o próximo CAC. Cada módulo tem seu próprio desafio. O módulo da Cream Ale é configurar o equipamento, e você vai saber se configurou certo ou não. O da Red Ale é produzir uma cerveja impecavelmente clarificada, você vai saber se fez isso ou não. E a partir daí você fica nesse ciclo. A gente tem alguns alunos que ficam nesse ciclo diversas e diversas vezes. Tem o Renato, que ele é nossa lenda. Ele já fez 5 vezes
o módulo da Cream Ale, porque ele busca a Cream Ale perfeita. Então ele fica nesse ciclo aqui diversas vezes. E aí, então, finalizando aqui, porque eu falei que ia fazer um vídeo rápido, mas já está dando meia hora, né? Mas eu acho que eu consegui explicar detalhadamente como funciona, e isso foi muito bom. A gente está com uma oferta muito especial. Essa oferta de marcar a minha transição de professor acadêmico para professor de cerveja, que está virando essa missão de vida, né? E até agora o Beer School ele é focado basicamente nessas pessoas que me acompanharam ao longo desses quase 10 anos de canal. E querendo que vocês entrem nesse novembro, nessa nova turma, que vai se finalizar agora a entrada, a gente tem uma condição muito, muito especial. Porque a primeira coisa, essa turma ela tem acesso vitalício. Se você entrar agora, você tem acesso a tudo isso que eu mostrei para sempre. Todas as aulas lá do programa Formação Cervejeira que já foram feitas e todas as que serão feitas para o programa Formação Cervejeira, você vai ter acesso. Todas as lives da turma 1, todas as lives da turma 2, todos os módulos adicionais, como o módulo adicional de starter ali, eles estão inclusos. Quando sair uma turma 4, vai ter todas as aulas novas da turma 4. Se sair uma 5 da turma 5, se sair uma 6 da turma 6, se sair uma turma 10 em 2035, eu não sei se vai sair, eu tenho que ser muito honesto. Mas se sair uma turma 10, todas essas aulas novas vão estar dentro dela. O que eu posso garantir é que vai ser uma turma 4. Isso eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida que vai ser uma turma 4. Mas tudo que sair para frente dentro do programa Formação Cervejeira vai estar incluso. Isso é algo... Como precificar isso? Isso é imprecificável. Porque se for ver o programa Formação Cervejeira, R$ 1.500 a entrada. É uma ou duas mensalidades de um curso mais tradicional, de uma escola mais tradicional. E isso é para ter conteúdo para sempre. Só que mais do que isso, além disso, porque isso por si só, certamente é algo que não seria imperdível. Mas tem um monte de coisas a mais porque eu quero que vocês estejam aqui comigo. Tem tudo isso a mais que a gente vai fazer, que foram coisas que foram sendo implementadas, que não estavam no PFC inicial, está incluso para vocês. Poder participar do Beer School Festival, vai ter uma imersão para configuração de equipamentos logo agora, em janeiro, para vocês. Além disso, ano que vem você vai ter acesso a produtos que nem foram lançados ainda. Ano que vem eu vou lançar um curso focado em iniciantes, um curso que não tem toda essa teoria do Beer School, um curso mais para quem quer começar a fazer cerveja. E talvez você está começando agora. Para a maior parte, talvez isso nem das pessoas não seja algo interessante, mas se você está começando agora, pode ser interessante para vocês. É uma metodologia que eu desenvolvi e já testei com alguns alunos que faz você fazer uma cerveja boa, mesmo sem saber a teoria por trás. Faz você não ter erro na abraçagem. Vai ser um curso bem direto, um curso mais curto. Compra esse equipamento e faz assim, você vai ter uma cerveja boa. Você vai estar incluso. Vai ter o curso de lagers tchecas, que eu podia passar mais meia hora falando só desse curso, e eu vou ter que falar muito brevemente aqui, porque eu já me estendi demais. O curso de lagers tchecas é simplesmente o melhor curso de lagers tchecas tradicionais que existe. Combina toda a minha experiência com cerveja, mais a experiência que eu tive lá na República Tcheca com cervejeiros incríveis, como o próprio cervejeiro da Urquell. Inclusive ele dá aula no curso, tem uma aula de perguntas e respostas com ele dentro do curso, legendado e tudo mais. Esse curso aqui, se você fizer, você vai fazer cerveja como um tcheco faz, caso você siga as indicações do curso. Tanto que hoje, boa parte das melhores cervejas tchecas do Brasil são de alunos do curso. A melhor cerveja pelo FBC é de aluno do curso, do Nedson, da Mina Beer, e é a receita do curso, a receita literal. A primeira receita do curso é a receita da melhor lager tcheca do Brasil. Está incluso aqui, ó, de bandeja, só pegar e fazer, você vai ter uma lager tcheca que é validada como a melhor lager tcheca do Brasil. Essa lager é tão boa que tem um aluno que tatuou a receita dela no braço, gente. Tá, eu acho que... E ele estava no Beer School Festival, não sei se eu falei disso na palestra, né? Tem também, além do curso de lagers tchecas, o curso de lagers tchecas tem gente entrando todo mês. Teve umas 5 pessoas que entraram nesse mês, ele vai para R$1.000. Isso aqui tá de bônus. Isso aqui é outro que eu precisava de mais meia hora para falar, mas eu vou tentar ser muito, muito breve. Isso aqui é a sequência do programa Formação Cervejeira.
Nem os próprios alunos do programa Formação Cervejeira têm acesso ainda a isso e vocês vão ter. Só lembrando, né, iniciantes é vitalício, Lagers Tchecas é vitalício, Beer School Circle ele vai ser um formato um pouco diferente. Você vai ter acesso por 1 ano a partir do momento que ele for lançado. Só que os alunos do programa Formação Cervejeira que entraram 3 anos atrás estão esperando isso desde aquela época, que é a sequência, que é continuar fazendo o que a gente faz no programa Formação Cervejeira, estudar ciclos de aprofundamento sobre outros estilos, só que aqui num formato totalmente diferente. Numa outra plataforma mais interativa, onde a gente vai criar bancos de receita, banco de dados de receitas, uma plataforma onde essas pessoas que se desenvolveram ao longo desses anos de programa Formação Cervejeira vão estar lá podendo ter mais um elemento de aprendizado, né? Elementos adicionais além de mim, porque a gente está transcendendo. Os alunos do programa Formação Cervejeira agora são as pessoas que estão gerando conhecimento, conteúdo, e lá vai ser um lugar que a gente vai ter muito mais interação. Vai ser um lugar onde vão ser concentradas as novas aulas. Não vou me estender muito aqui porque já ficou muito longo, mas isso aqui é o que boa parte dos alunos do programa Formação Cervejeira estão esperando há muito tempo e vocês vão ter acesso já entrando agora. Ele vai ser lançado lá por março do ano que vem e vocês vão estar dentro disso. Então, eu quero deixar aqui meu convite para vocês participarem. Eu tenho certeza que vale a pena. É provavelmente o melhor investimento cervejeiro que você vai fazer. Vale muito mais a pena do que comprar 2 post-mix, que basicamente o valor de 2 post-mix hoje, 2 post-mix estão caros, né? E você vai ter acesso a conteúdos. Enquanto existir a plataforma Hotmart, enquanto eu estiver lançando conteúdos novos, dentro de cada curso, você vai ter os conteúdos dentro daquele curso e vai fazer parte da maior comunidade cervejeira do Brasil. Pode ter certeza, você vai ficar muito satisfeito. E se não ficar satisfeito, eu ainda acredito tanto no programa Formação Cervejeira que tem 15 dias para você se arrepender. Não houve um caso até hoje de arrependimento porque a pessoa não gostou, mas pode eventualmente acontecer alguma coisa, algum imprevisto financeiro. Aconteceu, uma pessoa me mandou mensagem ontem, falando, cara, eu assisti às aulas, gostei demais, mas deu um imprevisto financeiro aqui na minha casa, eu vou ter que sair e quando melhorar as coisas eu volto. Eu falei, não tem problema, vai lá e eu garanto inclusive o vitalício se você voltar. E na hora, instantaneamente, ele solicitou o reembolso e se eu estiver online para aprovar, eu aprovo na hora sem perguntar nada. Faz parte da política, você tem 15 dias para fazer isso. Então, se você tem dúvida, entra, assiste 15 dias de aula e se não for o caso, cancela. Eu sei que você não vai cancelar, então entra lá. Gente, espero vocês. Link aqui embaixo e acho que agora está bem explicado.